O livro intitulado Que Bobagem, de autoria de Natália Pasternak e Carlos Orsi, tem 12 capítulos se referindo, cada um deles, a uma pseudociência. O capítulo sobre psicanálise deixou os psicanalistas indignados. Que absurdo tratar a psicanálise desse modo desrespeitoso. Vamos assistir e comentar trechos de um debate interessante que ocorreu entre um dos autores do livro e um professor que defende a psicanálise. O link do debate, que aconteceu na TV Unicamp, está na descrição desse vídeo. Essas práticas que vocês falam no livro sobre elas, homeopatia, acupuntura, astrologia, constelação familiar, curas energéticas e a psicanálise, entre outras, não seriam ciência, mas falsificações, fraudes, enganações. Eu gostaria que você desse uma pincelada sobre isso, mas já falando um pouquinho mais sobre a psicanálise, para que a gente possa ouvir o professor Mário. Uma coisa interessante aí, eu ainda não ouvi os psicanalistas falando se eles aceitam que essas outras disciplinas aí são pseudociência. Eu vejo eles ficando revoltados quando se diz que a psicanálise mas o que será que eles pensam sobre as outras? Especificamente sobre a psicanálise, ela se encaixa como uma pseudociência, assim, classicamente, na filosofia da ciência, você pegar desde das primeiras tentativas de lidar com o problema da demarcação, com Karl Popper e depois Adolf Grunbaum, que é um autor que eu acho que nunca foi traduzido no Brasil, que é um filósofo que se debruçou de forma muito profunda sobre a psicanálise. Ele escreveu um livro chamado Os Fundamentos Filosóficos da Psicanálise, e outros, Frank Sioff, Malcolm Macmillan na Austrália. Você tem toda uma tradição em filosofia da ciência, quando os filósofos tentam separar o que merece a respeitabilidade científica do que não merece, a psicanálise cai do outro lado. Importante que seja dito, né, isso que ele acabou de falar, o pessoal está achando que esse livro aí que eles soltaram agora é uma coisa tirada da cabeça deles, que são críticas que eles criaram. A psicanálise é criticada há bastante tempo, tem muitas obras aí que se dedicam a isso. E assim, isso não é algo que a gente inventou. Aliás, isso é outra coisa que eu e a Natália estamos meio que repetindo. Quer dizer, o grande debate, na verdade, esse é um debate que está pesado no Brasil, e talvez até seja um mérito do livro, o debate entre a psicanálise e os seus críticos mais densos, no Brasil ainda não aconteceu. Nos departamentos de psicologia... E vocês querem provocar isso? Você acha que é hora de acontecer isso? Talvez. Eu acho que já até passou da hora, né? Isso deveria estar sendo discutido já desde os anos 80 aqui, com profundidade aqui nas universidades e nas faculdades de psicologia. O livro desperte isso, na sua opinião? Eu espero que o livro desperte isso, porque até nos departamentos de psicologia das universidades, das faculdades, a gente vê que existe uma divisão entre linhas teóricas e assim, eu não falo mal da sua, você não fala mal da minha, eu acho que chegou a hora do debate. É o que eu chamo de política de boa vizinhança. Também vejo isso acontecendo. Dentro das universidades, das faculdades de psicologia principalmente, tem aquela turma que gosta da psicanálise e fica ali constantemente fazendo propaganda positiva dela sem se preocupar em buscar dar ênfase também, que é muito importante, nos pontos críticos, nos pontos ali que precisam de aperfeiçoar ou até de ser abandonados. E de outro lado tem aquela turma que não gosta da psicanálise, né? Estou falando dos professores, mas ficam numa situação difícil ali de não querer se indispor com os colegas. Então, deixa quieto, né? Deixa quieto o assunto. Isso que ele falou e faz sentido. Se o livro conseguir despertar esse debate, ele vai ter cumprido uma função importante. Não só concordo, nós estamos aqui na Unicamp, né? A Unicamp, só a respeito do debate sobre os fundamentos filosóficos da psicanálise, tem uma tradição de mais de 30 anos, né? Só aqui nós tivemos o famoso, né, curso de fundamentos filosóficos da psicologia e da psicanálise. Eu fui uma das primeiras turmas. Então esse é um local em que esse debate é um debate de alta discussão em termos dos fundamentos epistemológicos da psicanálise. Então, não é... Então, o professor está falando que, né, ao contrário do que
eu penso e que o Carlos Orsi também pensa, eu já vi muita gente falando. Ele diz que lá na Unicamp, não, na Unicamp tem essa tradição aí de críticas à psicanálise, né? de um estudo mais crítico. Que é um novo debate, é um debate que está tendo uma outra perspectiva, né? A gente começar com essa questão fundamental. Eu gostaria de saber que tipo de estudo crítico é esse. Vou ver se eu procuro acessar alguma coisa, talvez entrar até em contato com o professor, pedir algum material para ele, porque assim, realmente dizer que psicanalista faz estudo cobrando rigor da psicanálise, para mim é novidade. Eu vejo discussões assim que são mais reverberações de conceitos, comparação entre um autor e outro. Talvez o máximo que eu vejo os psicanalistas fazendo é dizer que alguma coisa que foi colocada lá na apresentação básica da psicanálise por Freud e os autores que vieram ali logo em seguida, que alguma coisa ali não é mais enfatizada, não é mais essencial na clínica psicanalítica. Por exemplo, os estudos sobre as histéricas, né? Um problema que não é comum hoje como era naquela época. Então, eles dizem que isso aí teve o seu momento e não é mais ênfase. Mas, assim, apontar o dedo para erros, eu não tenho muito conhecimento disso, não. Então, a psicanálise consegue ou não consegue colocar as suas proposições de uma maneira que seja falseável, testável, um modelo que seja submetido, né, ao critério empírico experimental. Ou seja, é ciência ou não é ciência? Nesses critérios que eles colocam. Então, primeiro eu quero responder nesses critérios. Né? Então, não sendo ciência, não conseguindo formular. Deixa só eu dar uma explicaçãozinha a mais aqui, né, porque eu não estou passando o vídeo todo, que não se pode fazer isso. O que o professor está fazendo é abordar o primeiro aspecto que ele acha importante. Foi dito no livro, ali no capítulo da psicanálise do livro do Carlos Orsi, que é uma crítica antiga, não partiu dele, que a psicanálise fala de coisas que não tem como ser estudadas cientificamente. Não tem como ser estudadas, porque seriam coisas assim meio invisíveis, meio etéreas, impalpáveis, coisas do mundo das ideias, do inconsciente. Ela faz afirmações, então, que não tem como você estruturar um estudo científico para ver se aquilo é verdade ou não. Então, simplesmente você aceita porque você resolveu aderir à psicanálise. E o professor está dizendo que não. Outros autores também já contestaram essa linha de argumentação, falaram não, a psicanálise pode ser estruturada sim para ser pesquisada cientificamente. Os seus modelos de forma a se testar pela ciência experimental. Então, por exemplo, a psicanálise jamais entraria numa revista importante com um modelo empírico experimental. Freud propôs que memórias não desejadas poderiam ser excluídas da sua consciência pelo... Então, falando isso de uma forma mais técnica, né, a psicanálise pode ser estruturada de forma a ser testada por um modelo empírico experimental. Ou seja, você vai buscar evidências da psicanálise. É possível, segundo ele, sim. E aí ele começa a falar aqui de um artigo que fez exatamente isso. Processo de repressão. Nós usamos um método de imagens, né, de ressonância magnética funcional para identificar os sistemas neuronais envolvidos e mantendo certas memórias que não são desejadas fora da consciência. Então é um estudo de neurociência testando aí o conceito de repressão de memórias. Controlando essas memórias não desejadas, né, foi associado, né, com um aumento da ativação pré-frontal dorsolateral, reduzida atividade do hipocampal e piora, né, da retenção de outras memórias. Esses resultados confirmam a existência de um processo ativo de esquecimento que foi estabelecido por modelo neurobiológico que guiou essa pesquisa sobre... Trocando em miúdos, ele disse que a pesquisa sobre neurociência encontrou evidências para afirmações psicanalíticas aí relacionadas à repressão de memórias. O esquecimento motivado.
Aonde foi publicado? Na Science. É de quando esse estudo, Esse professor? estudo é interessante, esse estudo é de 2004. Olha, Então, uma questão aí que se coloca. Revista Science, publicação top de ciência. Estudo de neurociência, uma ciência muito bem conceituada atualmente. Estudou a repressão de memórias, utilizou ali equipamentos, tecnologia de ponta e encontrou. Pergunta: isso aí então afirmou que a psicanálise não é pseudociência? Ou, menos ambiciosamente, isso aí comprovou que a parte da psicanálise que se refere à repressão de memórias não é pseudociência? Será que o Carlos Orsi vai responder? eu acho que uma eu desconhecia esse estudo, mas o que me parece curioso é o que a gente critica no livro é o mecanismo de repressão clássico em que a memória. Aí é uma coisa interessante, hein? Como é que você faz? Você está num debate ali e o seu oponente traz um artigo que parece que é crucial e você não conhece o artigo. Tudo bem, isso pode acontecer. Mas aí como é que você se sai diante disso? O que você fala? Não é que a memória se forma e é Reprimida. é posta de lado. É em que ela é ejetada diretamente para o suposto inconsciente psicodinâmico. Eu não li o estudo, mas eu fico curioso em saber se a pessoa que está fazendo o esquecimento sequer teve consciência da memória, como dá para saber que ela reprimiu? Porque isso a gente faz a distinção entre repressão e supressão no texto do livro, inclusive. Então, qual foi a saída do Carlos Orsi, né? Foi honesto, admitiu que não conhece o artigo, então não tem como ele discutir minúcias desse artigo, e levou a coisa para um questionamento, né? Ele não teve tempo aqui de se preparar bem, mas o que ele quis dizer é o seguinte: será que esse estudo aí, ele realmente está comprovando aquilo que está na essência da teoria freudiana da repressão? Porque tudo bem que haja esquecimentos e que a neurociência possa perceber isso, sim, mas será que esse estudo aí está bem calcado em cima da proposição freudiana da repressão? Então, né, porque, na verdade, os pareceristas acharam que estava adequado, tanto que foi na revista Topo, né, que tem uma modelização neurofuncional de um conceito freudiano. Ele começa, a primeira frase, diz que é o... Olha só, também outra coisa interessante, o professor não respondeu diretamente por ele, né? Ele jogou para a revista. Ele não soube, apesar de que ele tem um artigo ali, ele deve ter lido o artigo todo, talvez ele tenha lido só o resumo também. Mas aí ele não soube dar resposta para o que o Carlos Orsi falou. O Carlos Orsi não soube contestar diretamente a essência do artigo, fez uma pergunta e o professor não soube responder diretamente. Não, esse artigo sim faz isso que você acabou de perguntar aí agora. Ele deu uma resposta mais aberta. Bom, os pareceristas parece que acham que sim, porque foi publicado na revista. Conceito de Freud na revista que é o topo da ciência oficial. Eu vou trazer um trabalho interessante, que Outro foi trabalho. uma espécie de clássico imediato. Todo mundo conhece no campo da psiquiatria. Há um artigo que saiu na revista Esquizofrenia. Ele criou o critério mais fidedigno para antecipar se uma pessoa... Esse artigo aí é um dos autores é o Siddhartha Ribeiro, né? Um neurocientista brasileiro aí bastante conhecido. Ter uma crise, vai ter um diagnóstico de esquizofrenia que se conhece, não tem nenhum outro fator biológico que seja até agora descrito como preditor. Quando Lacan fazia suas apresentações... Não existem fatores biológicos que podem ser considerados preditores de que uma pessoa vai desenvolver esquizofrenia. Então o trabalho aí do Siddhartha Ribeiro é nessa área e, segundo o professor está dizendo, é baseado, o ponto de partida é o que a psicanálise fala sobre esquizofrenia, mais especificamente o que Lacan fala da esquizofrenia. Paciente. Entrevistar pacientes psicóticos. O ponto principal para ele identificar se esse paciente tinha ou não tinha um quadro psicótico Lacan. Era uma desorganização no sistema da fala e da gramática. Está falando de Lacan aí. Chegar na conclusão. Bom, se isso é verdadeiro,
dá para modelizar. Agora é o estudo moderno. Vou pegar um deles. Né? Ele teve o primeiro surto, pede para ele contar um sonho. Ele conta o sonho. Aí o programa, com princípios unicamente lógico-formais matemáticos, ele identifica certas passagens recursivas no discurso. O programa emite um diagnóstico e 6 meses depois uma equipe independente vai ver que diagnóstico tem. O programa identifica se tem essa alteração 65%, o controle tem 5%. Entenderam aí, pessoal? Então, o estudo moderno usou computador. O computador tem um programa ali para analisar a lógica, a coerência do discurso das pessoas. E aí esse programa é aplicado sobre pessoas contando seus sonhos. E aí o programa identifica padrões ali em que há a ruptura da lógica do discurso. Esse aí é o estudo moderno de neurociência aí do Siddhartha Ribeiro. O que isso tem a ver com psicanálise? Porque o Lacan falou lá nos seus seminários a respeito da esquizofrenia, né, de como isso tem a ver com o discurso, com a linguagem. Lacan era muito voltado para essa parte aí de linguagem. Então, segundo o professor, o programa teve êxito em 65% dos casos, que é muito elevado, é bem melhor do que o que já existe. Então, novamente a pergunta, isso aí confirma que o que a psicanálise fala sobre desorganização de discurso não é pseudociência, foi comprovado? Não tem nada parecido com isso. Você pega um modelo lógico formal, porque eu primeiro peguei um modelo de conceitual, aqui é um modelo lógico formal da concepção de linguagem que vocês trazem, os críticos, mas não trazem, por exemplo, né, o Reneton. Como que a gente chega publicamente para criticar, por exemplo? Eu cortei a parte aí do Reneton que eu não achei relevante, não. Vamos em frente. O conceito de repressão ignora que ele está publicado, modelizado na Science. Uhum. O que eu acho que eu posso dizer aqui, eu vou... Bom, só um pouquinho então antes dele falar. O que o professor está fazendo então? Qual é a linha de argumentação do professor? Tem estudos sim mostrando que a psicanálise é científica, que os conceitos estão sendo bem confirmados. E você, Carlos Orsi, escreveu aí o teu livro, o teu capítulo sobre a psicanálise e não mencionou essas confirmações. Citar o Maurice Eagle, ele diz que a psicanálise se mostrou um campo frutífero para a ciência na questão do contexto do contexto de descoberta. O contexto de descoberta é uma figura criada todo enrolado, pelos filósofos da ciência para distinguir do contexto de confirmação. Quando a descoberta é o que dá ideias. Então, só uma coisa aqui que me ocorreu. Ele ficou meio enrolado, né? Quando a pessoa vai debater e ela se enrola, se perde, passa a impressão de que ela está despreparada, o que não é necessariamente verdade, né? Às vezes a pessoa simplesmente não conseguiu acessar as memórias ali no momento, ou começou a fazer a argumentação construindo a frase de uma forma e viu que aquilo não ia dar certo, aí para e está tentando pensar enquanto fala. Isso aí é mais uma habilidade da pessoa de colocar as ideias do que realmente o conhecimento dela do assunto. O que o Eagle defende é que a psicanálise ela é frutífera na ideia de que ela dá ideias, mas que essas ideias, quando elas se manifestam, elas frutificam cientificamente fora da psicanálise. Elas viram psiquiatria, elas viram neurociência. A psicanálise em si, enquanto uma tradição intelectual e Vocês chegaram a estudar essa sua afirmação? Vocês chegaram a estudar essa afirmação de vocês, de que a psicanálise... Viram que o Carlos Orsi falou? Ele disse que, citando um outro autor, a psicanálise é boa para dar direções de pesquisa. Ela fala muita coisa e aquilo ali pode ser isolado e ser investigado cientificamente. Mas quem faz essa investigação é gente de fora da psicanálise. Então, por exemplo, um psicanalista, isso aí eu concordo inteiramente, os psicanalistas que estão a vida inteira estudando Lacan nunca se preocuparam em testar se aquilo que Lacan falou é verdade. Como é que eles fazem? Eles partem do que Lacan falou e aplicam aquilo dali para frente, reverberando a ideia.
precisa vir uma pessoa de fora da psicanálise para falar, vamos testar isso aí. Isso que o Carlos Rossi está dizendo. A análise não é transformável por ela mesma? Sim, não, nós estudamos, nós pesquisamos. Mas você se dá conta que você está dizendo que a psicanálise não é transformável por ela própria. Não estou dizendo que ela não é transformável, estou dizendo que ela não incorpora os frutos científicos que as ideias lançadas por ela própria acabam mas o senhor acabou de concordar que ela pode ser formalizada e ser testada. Ela não pode ser formalizada e testada. Há ideias que nascem da psicanálise que inspiram pesquisas científicas e cujas pesquisas são frutíferas e geram bons resultados. Eu vou dar um outro exemplo aqui para facilitar um pouco o nosso debate, né? Vamos pegar um artigo que ele não é apenas um artigo da Nature, ele é capa da Nature. É capa da Nature. Segura, professor. No próximo vídeo nós vamos entrar nesse artigo. O que eu resumo aqui dessa discussão? Eles não estão conseguindo entrar nas minúcias dos artigos trazidos. O Carlos Rossi, porque foi pego aí de surpresa, né? Ele não tem condição dele conhecer todos esses artigos que existem. E até o professor, quando é instado a responder alguma coisa especificamente, também ele não vai muito nesse ponto. Mas o que está sendo dito é o seguinte: existem artigos comprovando a psicanálise em alguns pontos. Isso aí significa comprovar a psicanálise como um todo? Significa que a área da psicanálise está bem trabalhada? A questão principal aí a ser discutida não é se a psicanálise produz proposições que podem ser organizadas de forma a levar a uma pesquisa científica. Isso aí parece que está fora de dúvida. Pode. A questão é quanto da psicanálise pode ser feito dessa forma. E outra questão, os psicanalistas se preocupam em fazer isso ou são coisas que vêm de profissionais, de pesquisadores fora da psicanálise que pegam uma coisa ou outra para estudar? Isso aqui é importante. Eu não sei se o professor tem clareza sobre isso ou se ele está querendo se aproveitar ali de uma vantagem tática para ele. Ele pega ali uns artigos, fala dos artigos, o Carlos Rossi não conhece, não sabe rebater e fica parecendo que está aqui, ó, as provas da psicanálise estão aqui. Mas a questão é mais profunda do que isso, hein, professor? Vamos ver aí na continuidade, vou fazer um segundo vídeo comentando aí o desenrolar aí desse debate. Até a próxima.